Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a Anitta falando expressões brasileiras. Exatamente, eu achei que fica muito mais fácil, né, de ilustrar e para vocês praticarem também um pouco de um outro sotaque, expressões que nós usamos que são muito comuns, não são expressões específicas daquela região, enfim, ela é do Rio, né? Mas que nós usamos, todos nós usamos essas expressões, então por isso que eu selecionei 10 delas com a Anitta falando para ilustrar e vocês aprenderem, tá bom? Caderninho na mão e bora lá! E coloquei um vídeo, depois eu fiquei amiga de todo mundo lá dessa empresa, e coloquei um vídeo cantando na internet, dançando a música da apresentadora do programa, que é um programa local. Então essa galera viu, começou um burburinho, e com isso eu fui lá, todo santo dia enchendo o saco deles, e realmente enchendo de verdade, até eu conseguir. Então aqui ela disse encher o saco, enchendo o saco deles. Isso é muito comum, é muito popular a gente falar, ou seja, perturbar, é incomodar. Então eu posso dizer, não me enche o saco, não me enche o saco, me deixa em paz aqui. Ele ficou me enchendo o saco hoje a aula toda, ele ficou me enchendo o saco o dia inteiro. Então é uma expressão muito comum que a gente usa muito no nosso dia a dia. Próxima, ainda não aumentava o meu cachê. E quando ele tivesse uma segunda certeza de que não foi sorte, de que foi realmente muito bacana, porque é bacana, aí na terceira vez eu já falava, então agora vamos aumentar um pouco. Bacana! Essa gíria também muito usada, ela foi usada no passado, depois ela caiu em desuso e ela voltou já há alguns anos e está novamente aí sendo super usada, gíria bacana, que significa é legal, muito legal, muito bom, é bacana. Me dera uma visão de uma experiência, eu adoro arriscar, mas sem se prejudicar. Então eu gosto de tentar coisas novas, mas sabendo que eu consigo alcançar onde eu estou colocando a minha mão. E o meu pai é um pouco explosivo, um pouco imediatista, impulsivo e tal. Então, eu sempre enxerguei muito isso e por medo de dar errado daquela maneira, eu fui tentando ser o mais cautelosa possível. O que não significa... É muito difícil, às vezes, as pessoas me entenderem, porque eu sou meio 8 e 80. Eu não sou 8 ou 80, eu sou os dois ao mesmo tempo. Eu sou muito cuidadosa, mas eu sou muito pé no acelerador. Aqui a expressão usada é ser 8 ou 80. Que a gente fala, nossa, o João é 8 ou 80. Né? Aquela pessoa, por exemplo, que não sabe beber socialmente, beber um pouco. Ou ele bebe demais ou ele não bebe nada. Aquela pessoa que às vezes é muito impulsiva, né? Então às vezes faz tudo demais, exagera demais ou não faz nada. Então ser 8 ou 80, né? No caso ela está falando que ela é 8 e 80, né? E nós falamos que a pessoa normalmente é 8 ou 80. Uma expressão também super usada, que nós usamos muito. Por mais que ela não tivesse estudo. E isso mudou muito a minha vida e a minha visão das coisas. Só que eu acho que isso dá trabalho, né? Você explicar para a pessoa como ela faz acontecer dá muito mais trabalho do que você só entregar na mão dela. Né? Você ensinar a pescar dá muito mais trabalho do que você entregar o peixe. Ensinar a pescar. Isso aqui é um ditado popular, né? Onde a gente diz... Você precisa ensinar ele a pescar, né? E não dar o peixe, que significa, ou seja, fazer a pessoa conquistar aquelas coisas por mérito, né? Por trabalho, e não simplesmente dar. Então, às vezes, para os filhos, né? Não fique dando para ele, né? Ensine ele a pescar, né? Ou seja, ensine ele a conquistar, a trabalhar e ter suas próprias coisas. Então, ensinar a pescar.
Isso muito usado também. Você pode, ou mais rápido do que você pode, ou que você alcança no momento. Então, você tem que ter uma visão muito real de você mesmo para você não viajar, sabe? Cresceu aqui e já querer pegar lá sem você poder. Então, era uma fase que eu estava muito infeliz na minha vida. Eu estava com o Show das Poderosas, a música estava bombando, eu já estava com muitos sucessos. A música estava bombando. Significa o quê? Era muito sucesso, né? Estava explodindo. Quando a gente fala que estava bombando, é que estava muito bom. Se eu pergunto, como é que foi a festa no fim de semana? Nossa, estava bombando. Ou seja, né, cheio de gente, muito animado, muitas pessoas, estava bombando. Ou bombou, a gente pode falar, né? Que vem, acho que justamente disso, de uma bomba, né? Uma coisa que explode. Mas nesse sentido sempre positivo, né? Aqui no caso. Então estava bombando. Como é que foi o show? Estava bombando. Como é que foi a festa? Nossa, estava bombando. Ou seja, muito animado, muito alegre. Abri minha empresa, comecei a estudar, a pesquisar, enquanto eu cantava, né? Eu ia estudando e entrava no palco e saía e fazia música e perguntava muito, né, para as pessoas. Eu procurei muitos empresários antes de eu ter essa decisão de cuidar. E estava se bancando com o seu próprio trabalho? Estava me bancando sozinha. Estava me bancando sozinha. Isso significa o quê? Se bancar. Se bancar normalmente é no sentido financeiro. Deixa que eu me banco, né? Então assim, eu pago as minhas contas. Eu banco. Né? Deixa que eu banco isso para você. Então eu pago isso para você. Então ela está falando, eu estava me bancando sozinha, ou seja, ela mesma se pagava, né? Então isso é muito comum, se bancar. Você não vai conseguir se bancar. Se você for morar lá, você não vai conseguir se bancar. Ou também pode ser assim, você não vai conseguir bancar esse carro, não compre, que você não vai conseguir bancar, ou seja, não vai conseguir manter, sustentar as contas daquele carro. Então, né, você não vai conseguir bancar isso. Então é bem importante, isso também a gente usa muito. Pra assistir o show, você imagina isso? Eu gosto de me divertir, né? Eu gosto de gente de verdade. Aí, pra mim, se eu vejo que a pessoa é de verdade, eu dou um rim. Aqui ela usou a expressão eu dou um rim, né? Dar um rim. Eu dou um rim por ele. Ou seja, quando você realmente faz tudo por uma outra pessoa ou por uma outra coisa, uma causa, né? Eu dou um rim por isso. Uma expressão bem forte, né? Mas que a gente usa também, né? Eu dou um rim por ele, eu dou um rim por essa situação. Olha, praia, acho que é só escolher o dia certo e a praia certa, mas eu faço tudo que eu gosto, assim. Você faz tudo que você gosta. Eu não me privo, não. Então, aqui ela disse privar-se, né? Eu não me privo, não. Ou seja, eu não deixo de fazer. Então, é também muito usado esse verbo, né? Que a gente fala, ele privou ela de sair de casa, de sair com as amigas. Ou seja, impediu, né? Quando a pessoa deixa de fazer algo, ou o outro impede alguém. Então, não vou te privar disso. Você quer comer, fica à vontade. Quer comer açúcar, faz mal para você, mas fique à vontade. Então, eu não vou te privar. Eu não me privo não nos fins de semana, eu bebo tudo que eu quero, eu como tudo que eu quero, eu não me privo. E para finalizar essa expressão que eu achei muito engraçada quando eu vi, porque a gente fala, mas nem pensa, né? Mas é uma expressão assim, nossa, engraçada, quer ver? Vocês vão ver. No meu meio. Um ídolo. Eu acho que o Obama é um ídolo. Homem bom é homem. Homem bom é homem com caráter. Mania esquisita. Eu tenho mania de falar cantando às vezes. Minha primeira vez foi... Uó. Uó. Quando você pergunta alguma coisa pro outro, o outro fala, foi uó. É alguma coisa bem negativa, ou seja, foi bem ruim, né? Então foi uó significa que foi péssimo. Né? Então fala, como é que foi a festa lá? Foi o ó, sabe? Nada bom. Como é que foi a sua saída com ela? Como é que foi o jantar? Foi o ó. Foi muito chato, foi terrível. Então foi o ó. Tá bom.
Bem, gente, essas foram as 10 expressões com a Anitta falando e eu espero que vocês tenham gostado. Coloquem pra mim aqui abaixo quais que vocês gostaram mais, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!